Muito bem. Hoje nós vamos encerrar a nossa série, já está comprida demais já. Então encerramos hoje a nossa série do nariz. Nariz é nosso latifúndio. Semana que vem nós vamos falar sobre a reforma, 5 solas. E logo em seguida nós já iniciaremos uma nova série, que é a Pegue Leve. Nessa série que nós trabalhamos, a respeito do nariz ser a nossa propriedade, nós vimos várias coisas, né? Nós vimos que nós nos preocupamos muito com nós mesmos, temos a tendência natural, pecadora, né, de alimentarmos o nosso ego como fosse uma solução. Nós vimos também que quem define quem nós somos é Jesus, como diz a canção, né? Quem dizes que eu sou. Nós vimos também que nós, apesar de acharmos que somos donos da razão, nós não somos donos da razão diante de Deus. Vimos também que a gente precisamos abandonar, né, o secularismo, uma vida secular, e de fato começarmos a viver uma vida como cristãos. Nós vimos também que nós não podemos seguir vivendo uma vida cristã de preguiça intelectual. Nós precisamos amadurecer. Nós amadurecemos a partir também do que nós conhecemos sobre Jesus. Agora, na parte final da série, nós reforçamos, né, a miséria humana por conta do nosso pecado. Vimos também, né, o quanto Deus nos ama, a sua compaixão, o seu amor, mesmo nós estando, né, numa miséria humana. Nós falamos também na semana passada, se não me engano, sobre bênçãos e que nós, como cristãos, nós precisamos buscar as bênçãos espirituais, né, as bênçãos que nos edificam, e não devemos nos prender a tradições humanas, porque elas não agradam a Deus. Então, isso foi um resumo do que nós vimos nessa série. E hoje nós vamos falar sobre o amor que nos impele a renunciar, o amor que nos chama à renúncia. Em tese, o objetivo da série foi trabalhar o nosso orgulho, foi trabalhar a nossa generosidade, e é também um incentivo a nós renunciarmos a nossa vida em prol de amarmos cada vez mais a Jesus. Amém? O texto que nós vamos ver hoje vai dizer o seguinte: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Amém? Forte esse texto, né? Principalmente a segunda parte, né? Primeiro aqui mostra um pouco do amor de Cristo, que nós somos alvos do amor de Jesus, e isso nos impulsiona a morrermos para nós mesmos e vivermos uma vida com Cristo. E a segunda parte vai dizer que Jesus Cristo morreu para que a gente não viva uma vida egocêntrica, uma vida pensando em nós mesmos. Mas sim, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós vivamos uma vida para Ele. Amém? Ultimamente, quando se apresenta o Evangelho de Jesus, quando se apresenta a Jesus às pessoas, infelizmente a maneira com que se é apresentada é tentando convencer as pessoas com aquilo que elas vão ganhar em seguir a Jesus. Tá? Você
Você precisa seguir a Jesus, porque... E há aquelas distorções também acerca de uma vida com Jesus, né? Você não vai ter mais dificuldade, você não vai ter mais dor, você vai prosperar, você vai crescer na vida. Então é muito comum apresentar o Evangelho nos nossos dias e também uma pressão de convencimento às pessoas, dizendo a elas que elas devem seguir a Jesus porque elas vão ganhar muito com isso. E esse ganhar muito com isso, geralmente, é relacionado às coisas deste mundo, a coisas terrenas. E muitas vezes, que nem eu falei, há distorções. É apresentado um Jesus, um Deus de barganha. Mas quando a gente olha para Jesus, chamando os seus discípulos, chamando aqueles que querem o seguir, que querem fazer parte da sua vida, serem discípulos seus, não se trata do que nós vamos ganhar. Se trata daquilo que nós vamos abrir mão. O certo é nós apresentarmos a Jesus não como uma barganha. Você está disposto a renunciar à sua vida para seguir a Jesus? Você está disposto a abrir mão das suas convicções, dos seus desejos, para seguir a Jesus? É dessa maneira com que o chamado Evangelho vai ser nos apresentado no Novo Testamento. É assim. Trazendo para um contexto contemporâneo, atual, você seguiria a um Deus que te dissesse o seguinte: olha, seja meu discípulo, mas você vai perder a sua vida. Você vai perder muita coisa nessa caminhada. Seja meu discípulo e vai haver muita dor nessa caminhada. Seja meu discípulo e vai haver muita perseguição. Talvez você morra por amor do meu nome. Talvez você morra nessa perseguição, você perca literalmente a sua vida. Talvez você perca seus familiares, talvez você perca os seus bens, as suas posses. Talvez um dia você veja uma vala com mortos cristãos sendo empilhados ali. Amigos seus, familiares seus. Talvez você esteja naquela vala. Você seguiria esse Jesus? Você seguiria esse Deus? Talvez, se você entender o amor que Ele demonstrou por nós na cruz, talvez isso ainda fique barato. Nós só entendemos o custo de ser um discípulo de Jesus se nós entendermos o preço que Ele pagou na cruz. Talvez você esteja se perguntando: legal, pastor, você usou um exemplo extremo que dificilmente vai acontecer. Pois é. Não sei se você está ligado em notícias acerca de missionários, acerca de discípulos de Jesus, cristãos espalhados pelo mundo, mas está havendo uma perseguição muito forte enquanto nós estamos aqui. Estourou de uma maneira forçada, os cristãos estão forçando a mídia a mostrar o que está acontecendo lá na Nigéria. Cristãos estão sendo assassinados, talvez agora estejam fazendo velório, talvez agora cristãos estejam sendo fuzilados. Cristãos, é uma perseguição religiosa, é uma perseguição espiritual. Um vídeo que me impactou, alguns vídeos que eu vi durante a semana, vídeo de um pastor falando, tentando chamar a atenção do mundo de dentro de uma vala. A gente não está falando de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de hoje.
um pastor de dentro de uma vala com vários corpos empilhados, de cristãos que foram assassinados por amarem a Jesus. Tem um outro vídeo que há uma fila de cristãos carregando caixões para serem enterrados. E aí você se pergunta, que horror, é horror, mas o que mais me constrangeu foi um vídeo de uma igreja, aqueles que sobraram de mortes, debaixo dos escombros de uma casa de um irmão ou de um pastor, louvando a Deus, agradecendo a Deus, em meio à dor, morte, perda. Eu fiquei muito constrangido, muito envergonhado, porque a gente fica, né? Você olha a notícia, você vai orar, você fica triste, você fica incomodado, mas eu estou aqui, eu estou longe. Nós estamos longe. Passou 1 hora, 2 horas, eu fui na geladeira, abri uma Coca Zero, tomei, segui a minha vida. Mas existem parte da igreja que estão vivendo essas perseguições. Isso ao longo da história, desde que Jesus surgiu nesse mundo, mortes acontecem contra aqueles que decidem seguir a Jesus. Desde Estevão, lá atrás. E os discípulos aceitaram esse chamado, os cristãos lá aceitaram esse chamado de Jesus. Não um chamado e um convite para ganhar, e sim para perder. Eu sempre falo no Conectar, né? O batismo naquela época era um negócio sério. Ser discípulo de Jesus era um negócio sério. Hoje, às vezes, as pessoas se batizam por empolgação, para tirar uma foto, tirar uma selfie, por modismo, por tradição. Aqueles discípulos, aqueles homens, quando eles iam às águas, quando eles eram ali mergulhados, eles estavam assumindo o risco de serem perseguidos. Mas isso era pouco, isso era barato, tamanho o amor que eles tinham por Jesus. A gente só vai entender o que é perder. A gente só vai entender que perder não custa nada se nós entendermos o tamanho do amor de Jesus para conosco. Alguns dados do que eu vi de fontes sérias durante essa semana. 2024, 4.476 mortos, uma média de 12 por dia. Cerca de 380 milhões de cristãos sofrem perseguição severa. 1 a cada 7 no mundo. Só em 2025, 7 mil cristãos foram mortos na Nigéria. Desde o começo dessa perseguição, há um número estimado de 52 mil mártires nigerianos, homens e mulheres que amam a Jesus e não cedem, não abrem mão de testemunharem o amor de Jesus. Eu amo muito missões, eu fui para o seminário movido por missões. O meu sonho era ser um missionário transcultural. Meu sonho é sair daqui querendo ser missionário no mundo. Eu fui várias vezes impactados por testemunhos de missionários em acampamentos, em retiros, em vídeos. Lembro até hoje de missionários que impactaram a minha vida. Um deles, eu não sei o nome dele real, porque muitos deles, eles trocam os nomes, né? Para não serem achados, encontrados.
nos lugares aonde eles estão fazendo missões. Então eles têm um nome aqui no Ocidente, outro nome no lugar onde eles estão infiltrados. Eu lembro do missionário Miguel, pelo menos é assim que eu conheci ele. Ele era convertido ao Islã, ele foi alcançado por Jesus, e ele passou a ser um contrabandista de Bíblia. Ele pegava Alcorão, tirava o miolo do Alcorão e colocava a Bíblia ali dentro. E engraçado não, né? O punk ainda ele não fazia isso sozinho, ele ia com a família. Famílias, filhos pequenos, esposa, está lá no meio. Há um missionário que mexeu muito comigo, até eu vou trazer o livro semana que vem. Ele é conhecido como contrabandista André. Ele é muito conhecido, ele começou esse ministério grande que tem de missões, o Portas Abertas. Ele fazia a mesma coisa, só que não no Islã, em países comunistas. Ele contrabandeava a Bíblia para países comunistas. Os comunistas também mataram muitos cristãos. Alguns países ainda seguem matando, proíbem a Bíblia, proíbem você ter uma igreja, você pregar sobre Jesus. Eu lembro de uma brasileira que ela tem uma frase que me impactou muito, né? Que ela falava assim: eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Agora me fugiu o nome dela. Também deixou aqui a sua família, deixou aqui o seu conforto e foi fazer missões no norte da África ali. Vários. Um muito querido que eu tenho contato até hoje é o Curumim, também. Ficou um tempo que ele teve que ficar um tempo no Brasil. Toda vez que eu encontrava ele em algum acampamento, algum congresso, ele se coçando para ir para missões. Que faz uma pessoa querer deixar, né, o conforto, deixar a paz, a tranquilidade para passar perrengue, para passar desafios. Nós temos dois missionários que nós ajudamos, e o Anderson e a Deb, que o Anderson e a Deb eles foram para uma tribo de índios. Hoje eles estão impossibilitados de entrar na tribo. Os órgãos governamentais aí proibiram o acesso, mas todo dia ele vai lá e tenta pegar um avião e ir para a tribo. 2 filhos pequenos, o cara quer ir lá falar sobre Jesus. A Angélica está trabalhando com jovens lá no Pará, capacitando jovens para o reino. Inúmeras histórias de missionários, né, que... E o mais legal, o mais interessante, eu lembro que o Anderson, quando ele veio aqui na igreja dar o testemunho, falar um pouco sobre o que ele iria fazer, ele fazia questão de deixar uma coisa clara. Irmãos, eu não quero que vocês olhem para mim e para minha família com pesar. Eu não quero que vocês sintam pena, porque isso para mim não é uma dor, não é uma desgraça, isso para mim é uma alegria. Eu quero ir para lá, porque eu quero servir ao meu Jesus, eu quero servir ao meu Deus lá. Por quê? Entendeu o amor de Jesus. Ele é muito maior do que o nosso conforto. Ele é muito maior daquilo que nós pensamos de vida. O amor de Jesus nos constrange. Há uma frase famosa de um missionário, Livingstone, que perguntavam para ele a mesma coisa. Como é que você segue aí vivendo com o corpo marcado por doenças, cansaços? O que mantém você firme em meio às dificuldades? E ele respondeu: o amor de Cristo me constrange. Não é um dever,
é o amor que me impele a ir. Missionários que estão espalhados pelo mundo, cristãos que estão em situações adversas de perseguição, de morte, eles são sustentados pelo amor de Jesus. É o amor de Jesus que os conduz, que renova, que faz com que eles permaneçam. Não há outra explicação para, em meio a anos que está acontecendo na Nigéria, anos de cristãos sendo mortos, e a igreja ainda cresce. Tem explicação isso? Os momentos em que a igreja de Jesus mais cresceu foram nos momentos de perseguição. O boom, o estouro do cristianismo foi quando a igreja começou a ser perseguida. Os grandes avivamentos em meio à perseguição. A Nigéria é um exemplo. Os cristãos, eles não estão cedendo, eles estão permanecendo e seguem cantando, seguem louvando a Deus. Esse texto vai nos ensinar algumas coisas. A primeira é que nós fomos alcançados por um amor, o amor de Jesus. Jesus morreu por nós, meus irmãos, quando nós ainda éramos seus inimigos. Romanos 5:8. É um amor que nos encontra, é um amor que nos transforma e nos faz novas criaturas. Um cristão é uma nova criatura, porque ele foi alcançado pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus transforma o seu coração. Agostinho falava que Deus não nos ama porque nós somos belos, mas porque o seu amor é tão grande que nos torna belos. É o amor de Jesus que nos purifica, é o amor de Jesus que nos tira de uma miséria humana por conta dos nossos pecados. O amor de Jesus é o segredo do missionário. Ele é alcançado pelo amor de Jesus. Ele compreende o amor de Jesus, ele não pode ficar parado. O amor de Jesus também, ele nos constrange. O verso 14 vai dizer que o amor de Jesus nos constrange. A gente vai ver essa palavra no seu original, vai dar a ideia de prender, dominar, pressionar por dentro. É como se o amor de Jesus fosse um rio que explode dentro do nosso coração, com uma correnteza que nos guia numa direção correta, numa direção certa. O cristão, ele é dominado por esse amor. Ele não serve por obrigação, mas ele serve por gratidão. Por isso que nós falamos que nós somos movidos pelo amor de Jesus. O amor de Jesus preenche o nosso ser, preenche a nossa vida e nos guia, nos dá direcionamento. O amor de Jesus é a força mais poderosa, capaz de mover o coração do homem. Ele não apenas salva o homem, ele também nos impele a viver e a servir a Jesus, servir a Deus. Entenda, o amor é um motivo. E a missão, ela jamais é um peso, é um privilégio. Spurgeon dizia, que ou você é um missionário ou você é um impostor. Entenda, ou nós somos missionários de Jesus, ou nós somos seus discípulos, ou nós estamos vivendo uma farsa, estamos vivendo uma enganação. É o amor que nos envia, é o amor de Jesus que envia missionários espalhados pelo mundo. E é o amor de Jesus que faz com que esses missionários permaneçam. É o amor de Jesus que faz que cristãos permaneçam em situações totalmente contraditórias. O verso 15 vai dizer: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Precisamos entender isso.
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Conversão é uma mudança de direção. Você está indo para uma direção, de repente você vai na direção oposta, contrária. Nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver uma vida em adoração a Deus, serviço a Deus. Cristo não só apenas nos salvou de uma condenação eterna, mas Ele nos salvou também para nos colocar em uma missão. O fato de sermos cristãos significa que nós estamos nesse mundo em uma missão. Uma missão que não tem como centro as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Nós fazemos parte de uma missão que Deus quer realizar no mundo. Às vezes nós queremos o contrário. Nós queremos trazer Deus para as nossas missões particulares e pessoais. Queremos fazer de Deus o nosso servo. Nós vamos à igreja, nós somos religiosos, porque nós queremos trazer Deus para dentro da nossa vida. O Evangelho é o contrário. É você abrindo mão da sua vida e você indo fazer parte da missão de Deus no mundo. É isso que é o Evangelho. Os discípulos abandonaram aquilo que eles faziam para eles fazerem parte de uma missão maior. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes. Muda-se o propósito, muda-se a missão. Agora você vai ser pescador de homens. A sua profissão, a sua vocação, os seus dons, os seus talentos. Antes de Jesus você vive para si, você quer acumular riquezas, você quer ser bem-sucedido, você quer ter uma visibilidade nesse mundo, você tem vários desejos, vontades e metas pessoais, particulares, egocêntricas. Com Jesus tudo isso muda. Tudo isso passa a ter um propósito, servir a Deus na sua missão. Deus pega a vocação de Pedro, de ser um pescador de peixes, e transforma a sua vocação. A vocação é essa, você é um bom pescador. Mas agora você vai pescar homens. Você não vai jogar um anzol com uma minhoca. Você vai semear a palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 14 e 15. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Faz parte da essência do cristão pregar, lançar a semente, falar de Jesus. Nós estamos aqui, essa é a nossa missão, essa é a nossa meta de vida, esse é o nosso propósito. Você está em um ambiente de trabalho. Todos nós aqui estamos inseridos em ambientes de trabalho, ambientes sociais. Você está em algum lugar com pessoas. Você vive com pessoas ao seu redor. Qual é a sua meta nesse lugar? A sua meta é alcançar vidas aonde quer que você esteja. Através, sim, do teu trabalho, da tua profissão, é alcançar pessoas, é dar testemunha acerca de Jesus. Essa é a número 1. É bom, sim, vai ter o teu sustento, meu amigo. Sim. Se a gente trabalha para ter o sustento também, com certeza. Deus abençoa, provê as nossas necessidades, sim. É bom, faz parte, tudo isso está perfeito. Mas a missão número 1, é ser um missionário de Jesus. Precisamos entender isso. A missão número 1 da vida do cristão é levar Jesus. É levar Jesus.
O amor nos envia, e quando amamos como Cristo nos amou, deixamos tudo para segui-lo. Deixamos o conforto, a segurança e os sonhos pessoais. Tudo isso nós deixamos para seguir a Jesus. John Stott dizia que o amor de Cristo é um fogo que, quando aceso, não pode ser contido. Ele nos lança ao mundo com a mensagem da cruz. O cristão está queimando, está fervendo por pregar o Evangelho, por falar de Jesus às outras pessoas, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não ouviram, porque ele entende que essa é a sua maior missão. O amor que nos sustenta e nos recompensa. Mateus 19:20 vai dizer que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou campos por causa do meu nome receberá 100 vezes mais. Você deve estar pensando, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí a recompensa. Tá aí o lucro de seguir a Jesus. Tá aí sim. Só que não onde muitas vezes nós olhamos. Não é para a gente olhar para esse texto com os olhos e o desejo e a mente material. Esse texto está querendo dizer que seguir a Jesus, ter Jesus como servo, como Deus, como Senhor, desculpe aí o servo, nós somos o servo. Esse texto está dizendo que ter Jesus como Senhor, não há nada de valor maior nesse mundo. É muito mais valoroso do que aquilo que nós temos. Por isso que não dá nem para fazer conta, não dá nem para comparar. Aquilo que nós temos de posses desse mundo, conquistas desse mundo, não se comparam ao privilégio de seguir a Jesus, de ser servo de Jesus nesse mundo. É disso que se trata. Seguir a Jesus tem um valor muito maior. Por isso que a gente vê cristãos cantando em meio à morte, em meio à dor, em meio a perdas, porque eles entenderam que aquilo que eles têm de mais valor, de mais precioso, está intacto, que é a presença de Jesus. Eles não perderam a sua missão, eles não perderam o seu Deus, ainda estão ali sendo sustentados pela graça de Jesus. Eles veem a vida não como um limite terreno, finda-se nesse mundo, acaba-se, não. Eles já estão vendo a vida de uma maneira eterna. Eles estão vendo a vida de uma maneira espiritual. Spurgeon dizia também que se Cristo é tudo para você, não há perda em deixá-lo, em deixar tudo para trás. A única perda real é viver sem Ele. A maior perda que nós podemos ter nesse mundo é não termos Jesus na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Terminando. Você lembra-se da pergunta de Deus para Isaías? Isaías 6:8. A quem enviarei? Jesus está fazendo essa pergunta diariamente às nossas vidas, a nós, esperando de nós uma resposta. A resposta de Isaías é: eis-me aqui, envia a mim. Às vezes a nossa resposta é fingir que nós não estamos ouvindo, ou eis-me aqui, Jesus, envia os missionários. Eu vou ficar aqui. Nós também somos missionários. Não estamos em uma situação
de dor, de perseguição intensa, mas nós somos missionários aqui, neste lugar. Nós precisamos orar, meus irmãos, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, por cristãos que estão sofrendo nesse mundo, cristãos que estão morrendo diariamente. Precisamos contribuir com alegria para sustentar esses missionários espalhados pelo mundo. Temos que estar dispostos a ir quando formos chamados por Jesus, a começar pela nossa missão aqui nesse lugar. Nós precisamos, meus irmãos, amar os perdidos. Precisamos ter o nosso amor naqueles que não conhecem a Jesus, que estão perdidos nesse mundo. Nós temos que romper os obstáculos, os desafios que a vida vai nos colocando, para poder pregar acerca do amor de Jesus. O chamado de Jesus é um chamado de negar a si mesmo e seguir a um Deus, fazer a vontade de um Deus, de Jesus Cristo. Esse é o chamado de Jesus. É um chamado à renúncia, em prol de algo muito maior. Deus está nos convidando diariamente a renunciarmos à nossa vida. Nós temos o convite de renunciar às nossas vaidades, vontades, todos os dias. É uma pergunta diária, que é nos colocada à mesa. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa missão nesse mundo? Qual é a nossa missão número 1 atualmente? Para que possamos refletir nisso. Eu li certa vez, não lembro qual foi o livro, mas é um livro do Portas Abertas, dos missionários. E o autor do livro, ele vai dizer que Deus permite que essas perseguições aconteçam, que mortes aconteçam na igreja espalhada pelo mundo, com alguns objetivos. E ele acredita que o objetivo maior é falar conosco. É com toda a igreja espalhada pelo mundo. É nos lembrar que a igreja que está sofrendo lá é a mesma igreja que está aqui. É nos lembrar de uma compreensão de corpo. Se estão sofrendo perseguição na Nigéria, nós também estamos sendo perseguidos. A dor deles deve ser também a nossa dor. Porque a igreja é a mesma, só muda a denominação, só muda a placa. Você acha que eu fui procurar ali qual era a igreja do pastor que está ali na vala ali, clamando por socorro? Você acha que eu estava interessado nisso? Será que ele é batista? E se não for batista, aí não vale. Aí não vou me preocupar. Não. Ele está ali como igreja de Cristo Jesus. Quando isso acontece, Deus está falando conosco, está nos chamando a atenção, a família, o corpo está sofrendo. Nós precisamos orar, nós precisamos estar juntos nesses momentos difíceis. Outra coisa que ele fala é que Deus usa desses exemplos, desses fatos, para nos motivar, nos tirar muitas vezes do ócio, nos tirar muitas vezes de uma paralisia. Como se fosse um chacoalhão. Como se Deus estivesse falando assim: meu amigo, você está vendo o que está acontecendo lá?
Mesmo assim, aqueles cristãos estão louvando, adorando, pregando e servindo. Quais são as suas desculpas para não ser um missionário ativo aí onde você está? Esse é o despertar. Esse é o chacoalhão. Quais têm sido as nossas desculpas? Nós somos bons em darmos desculpas. Quais têm sido as desculpas que nós estamos procurando para não sermos uma igreja atuante, eficaz aqui onde nós vivemos? É um lembrete de que seguir a Jesus existe um custo. Não é bagunça, não é oba-oba. Lembre-se, nós estamos em uma guerra espiritual, não contra a carne ou sangue. Precisamos estar vigilantes, constantemente em oração. É uma forma de Deus nos conectar toda a igreja em prol da sua missão, em prol de nos unirmos como igreja. É nesses momentos que a igreja se une. É nesses momentos que a gente vê, quanto a gente perde tempo por bobagem, por besteira. É nesses momentos que a gente vê que os nossos problemas são bem pequenos. E as nossas brigas são ridículas. Nesses momentos que a gente vê o quanto a gente tem perdido tempo por coisas vãs, tolas, brigas bestas, inúteis, só causam divisão, só causam atraso. É vida real, é o mundo real. Eu não sei você, mas eu fui muito constrangido por Jesus nessa semana. Que todos nós possamos acordar para a vida. Acordar para voltarmos a entendermos, relembrarmos o porquê nós estamos aqui. A vida do cristão não pode ser uma vida automática. Quando ela começa a se tornar uma vida automática, é um perigo. Vamos para a igreja, ouvimos o culto, voltamos para casa, vivemos a nossa vida, voltamos para a igreja, assistimos o culto, voltamos para casa, fazemos o que fazemos e não sabemos por que nós fazemos. Por isso que é bom esses testemunhos, que Jesus usa para chacoalhar a nossa vida. Um jovem missionário, ao ser perguntado se valia a pena deixar tudo para servir a Jesus, seja onde for, ele respondeu: se Cristo deu tudo por mim, é pouco que eu posso deixar por Ele. De novo, precisamos compreender o tamanho do amor de Jesus. Se entendermos o tamanho do amor de Jesus por nós, o amor que nos alcança, o amor que nos perdoa, o amor que nos constrange, nós vamos entender que não há nada nesse mundo que valha mais do que servir a Jesus. Nós vamos entender o privilégio de sermos discípulos de Jesus, não importando as circunstâncias, não importando os fatores negativos, nós não vamos estar preocupados com as perdas. Por isso que muitas vezes Deus precisa tirar. Deus precisa usar da dor. Deus precisa usar da dificuldade, da perseguição, para nós desapegarmos das coisas que tiram o nosso foco, tiram a nossa essência. Por isso que é na dor que nós corremos para Jesus, porque nós vemos o quanto nós somos frágeis, dependentes. Por isso que é na perda que nós olhamos para Jesus. Porque as coisas desse mundo, elas
elas vazam pelos dedos. E a gente corre para Jesus, porque a gente vê, não, Jesus tem um valor muito maior e é algo que não se perde. Que nós possamos aprender, meus irmãos, a sermos bons discípulos, a aprendermos a abrir mão daquilo que tem tirado a nossa atenção, o nosso foco da nossa missão aqui nesse lugar. Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui como igreja, porque Jesus Cristo morreu ali na cruz. Nos tirou de uma miséria humana, nos deu sentido para a vida, nos deu uma oportunidade de fazermos parte de uma missão muito grande, uma missão que nos liga à eternidade, que não termina nesse mundo, não está preso às convicções desse mundo. É uma missão eterna, é uma missão dada por Deus a cada um de nós, amém? Possamos orar a Deus por aqueles que estão sofrendo, que Jesus sonde o nosso coração, que Jesus quebrante os nossos corações, que nós possamos, olhar para tudo isso, como um impulso do amor de Jesus na nossa vida, por sermos missionários ativos aqui onde nós estamos, amém? Vamos orar?